E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim. A interpretação do Decreto 9785/2019 surgirão muitas dúvidas em decorrência das interpretações. E é importante que você comente. Sempre que possível, eu vou comentar por escrito ou fazer vídeos. Nesse caso, farei o vídeo, pois acho importante para vislumbrar que é uma dúvida não só do Lucas, de muitas pessoas. O Lucas disse que o artigo 21 fala do porte de arma pessoal e o artigo 26 que mencionou sobre andar com a funcional escrito porte de arma ou autorização é o porte institucional ou a trabalho ou com a liberação do comando. Não confunde as coisas, meu companheiro. O artigo 21 no parágrafo único é claro, parágrafo único. Na hipótese de porte de arma de fogo decorrente da prerrogativa de função, o seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. O artigo 21 fala sobre o porte de arma e os documentos necessários para portar uma arma. Então, ele disse que há um equívoco na interpretação, pois o porte de arma pessoal seria diferente do porte de arma por prerrogativa de função. Ele disse ainda que há um equívoco na interpretação, pois em relação ao que tem que ser portado, ele menciona no parágrafo único, tem que ser documento funcional. Então ele fala que o documento funcional é o equivalente que lhe garanta o porte. Então, olha só que interessante o que o Lucas está dizendo, que o artigo 21, no parágrafo único, que fala sobre a prerrogativa de função, não tem nada a ver com o artigo 26, parágrafo 5º, que fala sobre prerrogativa de função. Então, vamos esmiuçar o comentário dele para você entender e pode ser uma dúvida sua também. Lembrando que essa interpretação que eu estou fazendo, você tem total liberdade para dizer, não, Eliel, não é assim por isso, isso, isso. Mas nós temos que discutir isso juridicamente, não é possível que a gente diga só porque nós queremos a melhor interpretação, tá bom? Então, vamos lá para a legislação, para que nós possamos comentar de uma forma mais técnica o que eu estou dizendo. Lembrando que no mundo jurídico tem muitas interpretações e isso é totalmente tranquilo de compreender. Capítulo 4 do porte de arma de fogo. O artigo 20 vem falando do porte expedido pela Polícia Federal e no artigo 21 vem falando sobre o porte de arma, o que vai conter no porte de arma, dos dados, e é um documento obrigatório para a condução da arma de fogo. E aí no parágrafo único, lembrando, está falando do porte pessoal expedido pela Polícia Federal, tranquilo quanto a isso. Mas no parágrafo único ele diz, na hipótese de porte de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, então olha só, nós estamos falando dentro do porte pessoal, porque o artigo 20 fala que a Polícia Federal expede. O artigo 21 diz o que vai conter esse porte, mas no parágrafo único ele fala sobre o porte de arma de fogo decorrente da prerrogativa de função. Então agora ele já não está mais falando do porte pessoal expedido pela Polícia Federal, que a gente entra e pede aqueles requisitos todos e a gente pede para a Polícia Federal. Está falando decorrente da sua função. Então, olha como muda. Ainda é porte pessoal, mas ele está linkando com o porte por prerrogativa de função. Aí diz, na hipótese de porte de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, o seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. Então, olha só o que ele está dizendo. Espera um pouquinho, Eliel. Se nós temos documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte, então nós podemos, de repente, não só com a funcional, pode ser até mesmo com outro documento. Então, vamos novamente ler o comentário dele. O artigo 21 fala do porte pessoal. O artigo 21 fala sobre, não o porte pessoal, fala sobre o documento do porte. No regulamento do porte, diz sobre o documento. Diz o porte de arma de fogo é documento, então fala sobre esse documento. Então, olha só, esse documento, o porte de arma de fogo, é documento obrigatório para a condução de arma de fogo e conterá os seguintes dados. Então, fala dos dados que conterá. Então, quando ele diz o artigo 21 fala do porte pessoal, sim, fala do documento de porte pessoal, que é obrigatória a utilização para conduzir armas. Traz os requisitos e, no parágrafo único, ele faz o link com o porte por prerrogativa de função. E quando ele diz o seguinte, na continuidade do comentário dele, o artigo 26 que mencionou sobre andar com a funcional escrito porte de arma ou autorização, é o porte institucional ou a trabalho ou com a liberação do comando. Então, nós vamos agora para 26, no parágrafo 5º, que está dizendo, ó, os integrantes das guardas municipais, no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora do respectivo município, desde que expressamente autorizados pela instituição a que pertençam, por prazo determinado, conforme estabelecido em normas próprias. Então ele está dizendo o seguinte, você não pode confundir, ele está dizendo isso, não pode confundir o parágrafo único do artigo 21 com o parágrafo 5º do artigo 26, porque no parágrafo único fala documento funcional ou algo que equivale. Aqui, no parágrafo 5º, diz assim, ó, poderão portar arma de fogo desde que expressamente autorizados pela instituição a que pertençam.
Então aqui seria o porte institucional. Então, como é o porte institucional, não valeria essa regra para o porte pessoal. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua. Não confunde as coisas, meu companheiro, o artigo 21 no parágrafo único é claro. Na hipótese de porte de arma de fogo decorrente da prerrogativa de função, o seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. O artigo 21 fala sobre o porte de arma e os documentos necessários para portar uma arma. Perfeito. Só que no parágrafo único do artigo 21, ele fala sobre a prerrogativa da função. Ele diz de uma forma muito clara aqui na prerrogativa o seguinte: na hipótese de porte de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, ou seja, pelo exercício da função, o seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. É sim porte pessoal, mas faz o link com a prerrogativa de função. Então, olha só como fica. É porte pessoal, não tem discussão quanto a isso, artigo 21, e fala sim sobre o porte pessoal e não institucional, só que ele faz o link. Na hipótese de porte de arma decorrente de prerrogativa de função, então, ou seja, você tem o porte por prerrogativa de função, tanto em serviço como fora dele. Por isso que você está usando de forma pessoal, certo? Então, é seu, não é mais na função porque você não está trabalhando, mas você está em outra cidade, está na sua cidade e tal. Então, ele diz que conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. Quando ele fala de prerrogativa de função, onde que está regulamentado o porte por prerrogativa de função? Eu pergunto, onde? No artigo 26. É tranquilo quanto a isso, não é? Porque no caput do artigo 26, ele diz assim, olha, o porte de arma de fogo é garantido aos militares e aos integrantes das instituições policiais das esferas federal, estadual e distrital e aos policiais da Câmara e tal, em razão do desempenho de suas funções. Então, por prerrogativa de função, está aqui no artigo 26. Nós não ficamos no caput, fomos para o parágrafo 5º. E no parágrafo 5º, ele diz sobre sim o porte institucional, em trabalho. Os integrantes das guardas municipais, no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora do respectivo município, desde que expressamente autorizado pela instituição. Então, olha só, para portar arma no serviço, em trabalho, porque é isso que está falando, no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, indo de um lugar para outro, poderão portar arma fora do município, desde que expressamente autorizados pela instituição a que pertençam por prazo determinado. Quem que vai ter, na verdade, a missão de regulamentar o prazo determinado? A instituição guarda municipal. Por quê? Fala, conforme estabelecido em normas próprias. Normas próprias para quem? Para as guardas municipais. Nós damos na Lei 13.022, o artigo 16 garante o direito ao porte, então agora vai ter que regulamentar o prazo determinado. Quanto tempo vai valer essa autorização dentro da guarda? E aí, quando eu falo do parágrafo único do artigo 21, é porque se nós não tivermos a guarda municipal com corregedoria, com ouvidoria, a guarda municipal com porte de arma de fogo, ela não escolheu armar os seus guardas municipais em serviço, esse direito ao porte ele não foi materializado por uma medida discricionária do prefeito. Então não é o fato só de ser guarda municipal, é de pertencer a uma guarda municipal armada, e dessa forma, por prerrogativa da função, por já utilizar a arma em serviço, você também tem o direito de portar fora dele. E por isso que o parágrafo único diz, na hipótese de porte de arma de fogo, decorrente de prerrogativa de função, ou seja, o guarda tem o direito. Mas se sua instituição não é armada, como que você tem materializado o direito? Você tem o direito, mas você não tem ele na prática. Por isso que diz no 21, o seu titular conduzirá o documento funcional equivalente que lhe garanta o porte. Então, eu tenho o porte garantido, mas ele não é materializado pela minha instituição. Como que eu vou ter um documento funcional ou equivalente da minha instituição? Um documento funcional ou equivalente. Por quê? Equivalente porque a Lei 3.022 garante abstratamente. Concretamente, vai ser dentro da instituição. Como que a minha instituição vai dizer, olha, tem direito ao porte de arma de fogo, sendo que ela não tem ouvidoria, corregedoria, ela não tem convênio com a Polícia Federal, nós não temos ainda como saber como ficará tudo isso. Então, para que você fale em porte pessoal por prerrogativa de função, você tem que olhar o artigo 26, parágrafo 5º, porque essa autorização institucionalmente para trabalhar e para portar até mesmo fora do município é decorrente da guarda municipal ser armada. Porque se ela não for armada, não materializada, você vai comprar a sua arma, vai fazer todos os requisitos, atender todos os requisitos, ocupação lícita, residência certa, idoneidade, vai ter a capacidade psicológica, o manuseio, capacidade técnica, tudo certo para aquisição. Ótimo.
Depois você vai ter que pedir o seu porte pessoal na Polícia Federal. Vai utilizar o fato de ser guarda municipal, e aí nós teremos aqui dentro do artigo 20, no parágrafo 3º, considera-se cumprido o requisito previsto, que é da efetiva necessidade, e aí sim você vai ter aqui agente público da área de segurança. E aí você vai ter o porte pessoal porque você pediu o porte, não porque a tua instituição te deu. E isso é algo que nós temos que entender. A obrigação é da instituição. Porque se a instituição armar, a corporação tiver corregedoria ou ouvidoria, ela vai resolver esse problema. Como ela não resolvia, nós não tínhamos como conseguir o nosso porte, porque quando a gente pedia, a efetiva necessidade não era atestada, porque ou eu ouvi isso de uma delegada de Polícia Federal, em Campos dos Goytacazes, de uma audiência pública, ela dizendo que o fato de ser guarda municipal não era indicativo da efetiva necessidade. Hoje é. Então hoje, quando a sua instituição não faz, ela não materializa o porte na função. Então você tem o direito abstrato, no município você não tem, e como você vai ter o porte funcional ou algo que equivalha? Porque vai estar escrito isso no Olerite, vai estar escrito isso aonde? Sendo que a sua instituição não é armada. Percebe o que eu quis dizer? Então, eu fui mais a fundo agora para explicar o que eu explicaria só em outro vídeo, para que vocês entendam. Não há confusão. E ainda o Lucas comenta, não confunde as coisas, meu companheiro. Artigo 21 no parágrafo único é claro. Na hipótese de porte de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, o seu titular conduzirá o documento funcional equivalente que ele garanta o porte. Tá, qual o documento funcional da corporação, que não é armada, que vai conter, dizendo que tem direito ao porte, portando arma, sendo que a corporação não é armada? O que nós podemos fazer é ter uma funcional falando sobre a Lei 13.022. Só que aí a Lei 13.022, quando fala no artigo 16 sobre o porte de arma, é interessante que a gente pense o seguinte: o guarda municipal, com o decreto 5.123, a interpretação era outra. Se você olhar meus outros vídeos, era a interpretação que só funcionava com CRAF. Agora mudou o decreto. Então mudou a regulamentação disso. Por isso que eu preciso dizer isso para você. Hoje, se você entrar com o pedido de porte e for negado depois de 60 dias, é mandado de segurança, é habeas corpus preventivo. Porque hoje você tem direito, você, guarda municipal, tem direito a portar arma de fogo de calibre permitido dentro de tudo aquilo previsto, vamos colocar assim, até de uso restrito, mas vamos colocar o de uso permitido para ficar mais fácil a explicação. E preenchido os requisitos, 60 dias tem que estar com porte. Agora, se você quiser falar do porte por prerrogativa de função, que é o que o Lucas mencionou aqui, tem que estar materializado dentro da instituição o direito ao porte, a arma, os guardas municipais portarem arma, e aí vai estender para as armas particulares também dos guardas municipais. Em Paulínia, onde eu trabalho, já é assim, na minha funcional tem tanto o porte da arma da instituição como o porte particular. E aí sim, você vai ter por prerrogativa de função do parágrafo único do artigo 21, mas linkado com o parágrafo 5º do artigo 26. Porque não é possível que você consiga, novamente olhando aqui, não é possível que você consiga, no parágrafo único do artigo 21, o documento funcional equivalente que ele garanta o porte, ele garante o porte por prerrogativa de função. Tá, nós estamos com o direito garantido, mas ele não é materializado. Como que você vai ter esse documento funcional? Porque o documento funcional é da sua instituição. Se você quiser interpretar, não, só o fato de estar já na Lei 13.022, que já é garantido o porte, então agora eu já com uma arma registrada no meu nome, eu vou poder, porque já é dizendo, olha, eu tenho um documento funcional que já me garante, já tem o direito ao porte. Aí é uma interpretação que eu não recomendo, porque hoje você não precisa correr o risco. Pede o pessoal, você já preenche todos os requisitos. Entendeu? Então é algo que eu penso nesse sentido. Lembrando que tudo é para a proteção do guarda essa interpretação. Se você quiser, com a funcional dizendo lá 13.022, artigo 16, que isso já é garantia do porte e com a sua arma apresentar isso, perfeito, é uma interpretação. Por quê? Diz na hipótese de porte de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função, que é a guarda municipal armada. Não é a guarda municipal que só tem o direito, mas não está armada. Porque o documento funcional vai vir da corporação. Então, nós poderíamos até imaginar que uma corporação pudesse emitir uma funcional dizendo, ó, tem direito ao porte e ela não ser armada, mas seria um contrassenso, porque se pressupõe por prerrogativa de função que nós temos dentro da instituição treinamento, pressupõe que nós tenhamos todas as avaliações, perfeito? Então, essa é a interpretação minha, que para a hipótese de prerrogativa, porte por prerrogativa de função vai estar materializado nas instituições que já estejam
regulamentado o porte dentro da instituição. E hoje isso não tem problema nenhum essa interpretação, não vai te prejudicar em nada. Por quê? Nós estamos passando por um período de adaptação, tem muitos atos ainda, delegado da Polícia Federal, Comando do Exército que precisa sair, que não saíram ainda. Então é tranquilo ainda essa interpretação, porque por um período nós ficaremos mesmo com o CRAF funcional dentro dessa transição toda. Mas para a próxima etapa, eu acredito que as guardas municipais não armadas, que o problema é da instituição, não podemos jogar para o guarda. A guarda não é armada por problema político, por falta de capacidade de articulação local, de repente, não dos guardas, mas dos políticos e da população, que às vezes não nos ajuda, mas falta articulação, porque onde isso acontece, isso se acelera. Então, hoje, se você não conseguir por prerrogativa de função a funcional pela guarda não ser armada, você vai conseguir o pessoal por conta da efetiva necessidade de já ser presumida. Então, essa é a minha interpretação. Se vocês não concordaram, comentem embaixo, porque aí a gente vai debatendo e vai ficando legal essa interpretação. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.